tudo bem? Mais uma semana, mais um vídeo. Eu tenho falado muito aqui no canal sobre a importância de você estudar a teologia como um estudo saudável das escrituras. E eu acredito que você já tenha entendido isso. E acredito que muita gente não estuda como deveria porque tenta justificar com o seguinte argumento. Eu até queria estudar mais teologia, eu sei que é importante, mas é muito chato, os livros são muito chatos, às vezes são caros, eu não tenho tempo, aí fica difícil. Tá, mas e se eu te mostrasse um jeito de estudar teologia que você não precisasse ler nenhum livro, nem precisasse ter tanto tempo assim? Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas isso é possível graças a uma coisa chamada podcast. Mas afinal, o que é podcast? Podcast é como se fossem programas de rádio que são transmitidos em uma frequência específica para algum público determinado. Ao contrário do rádio, que os programas são ao vivo e a programação é fixa, no podcast você escolhe o que você vai ouvir e quando você vai ouvir, então você pode ouvir ele onde e quando você quiser. Então no podcast a gente tem produtores de conteúdo dos mais diversos temas. São eles, por exemplo, cultura nerd, educação, saúde, filmes, política, religião, humor, negócios, enfim, tem uma infinidade de temas aí de podcast que você pode escutar sobre determinados assuntos. E como eu disse, dentro desses diversos temas temos a religião e mais especificamente o cristianismo. E como o nosso assunto aqui é sobre teologia, eu queria recomendar um podcast que foi essencial para minha vida e foi um divisor de águas para mim quando eu comecei a ouvir. E esse podcast é o Bibotalk. Cara, quando eu comecei a escutar o Bibotalk, a minha vida mudou completamente. Para você ter uma ideia de como foi essa transformação, como é que foi essa experiência, eu lembro que era julho de 2015, mais ou menos, eu estava conversando com um amigo do trabalho sobre podcast, ele estava me explicando o que era, eu não conhecia muito bem ainda. E aí esse grande amigo, Pedro N, ele chegou e me recomendou o Bibotalk porque era um assunto de teologia, eu estava começando a me interessar na época, então eu comecei a ouvir. Eu lembro que quando eu ouvi, o primeiro episódio foi o episódio 109, com o Cílio de Nicéia, que tinha sido lançado naquela semana mesmo, lá em 2015. E eu geralmente nunca fui um cara muito afim, nunca gostei muito de história, esses assuntos históricos, sempre achei um pouco chato. E esse BTcast, o Concílio de Nicéia, ele traz um conteúdo histórico muito interessante, mas os caras trouxeram de uma forma tão leve e tão agradável, tão dinâmica ali, que eu me amarrei no episódio, gostei pra caramba, ouvi, me interessei, busquei mais conteúdo depois e comecei a fazer o que muitos daqueles que começam a ouvir o BTcast fazem no início, que é maratonar todos os episódios. Ou seja, eles estavam no episódio 109, eu comecei a ouvir desde o 1 para poder ficar em dia com a programação lançada, então comecei essa maratona de BTcasts aí. E aí eu sei que teve um dia específico que foi muito importante para mim. Eu estava no trem, voltando do trabalho, ouvindo os podcasts, maratonando todos os episódios ali. Então o trem cheio, eu lá concentrado, tentando prestar atenção no episódio, e estava ouvindo um episódio que para mim é um dos melhores, se não o melhor episódio até hoje, que foi o BTcast número 14, sobre justificação, regeneração e santificação. Cara, eu tava lá no trem ouvindo aquilo e aí de repente eu percebo que as coisas começaram a fazer muito sentido pra mim. Enquanto eu ouvia o BTcast, algo ia mexendo comigo dentro e eu começava a entender algumas coisas que eu nunca tinha nem ouvido falar. Com 20 e poucos anos já, e nascido e criado num lar cristão, eu nunca tinha ouvido falar sobre aqueles assuntos, eu nunca tinha entendido a obra de Cristo na cruz daquela forma. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Mas foi quando, no meio do episódio, o Bibo fala uma frase que foi como uma bomba. Ele diz assim: nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Cara, aquilo foi uma bomba atômica no meu coração. Aquilo entrou na minha alma de certa forma e foi ali, naquele momento ali no trem, que eu verdadeiramente fui alcançado pela graça de Deus e entendi o quão pecador eu era e o quanto justo Cristo tinha me feito na cruz. Cara, e depois disso foi ouvindo cada dia mais os BTcasts, foi hemorragia nasal atrás da outra. E essa é a minha principal recomendação aqui. Se você quer estudar teologia, mas você não tem tempo, ou não tem condição de comprar livros, ou de ler livros, ouça o BTcast, que tenho certeza que vai ser muito edificante para você, assim como foi para mim e como todos aqueles que escutam também, tá bom? Eu queria aqui para aproveitar e agradecer ao Bibo, a toda a equipe do Bibotalk, e que Deus abençoe vocês, continue dando graça que vocês continuarem fazendo esse ministério que tem abençoado tanta gente aí fora. E o mais interessante é que eu, como lá no início eu disse, usava essas desculpas aí de que não tinha tempo e que achava os livros chatos. Depois que eu comecei a ouvir o BTcast, esse podcast do Bibotalk, eu
sentir cada vez mais vontade de buscar conhecimento e de ir mais fundo em cima daquilo que eles já introduziam. E aí comecei a buscar vários livros, né, e vários conteúdos por fora aí também. Isso me motivou muito a continuar estudando também. Bom, a gente vai ficando por aqui. Ouça o PTCast. Você pode ouvir eles no Spotify, no Deezer. Eles têm no próprio blog deles, no site você consegue baixar os episódios, ou no seu celular mesmo, no próprio agregador de podcast que você tem, no iPhone lá, ou no Android, tem diversos aplicativos que você pode baixar também. Pesquisa lá, Bibotalk, os links vão estar aqui na descrição. Siga os caras no Instagram, veja lá o canal deles no YouTube, que também é muito bom. Tem muito conteúdo lá de qualidade para você assistir e ser edificado. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E façam assim como eu, que hoje eu estudo teologia lavando louça, estudo teologia malhando na academia, correndo, no trem, enfim, qualquer lugar é tempo e hora para você se dedicar aos estudos e conhecer mais um pouco aí da Palavra de Deus através desse ministério do Bibotalk também, tá bom? É isso, muito obrigado. Não esquece de dar o curtir aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe um comentário aí embaixo se você já conhecia o Bibotalk, se você está conhecendo agora. Diz aí um episódio que você gostou, diz aí se você já vai começar a ouvir. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando aí, não sabe também como estudar a teologia. Manda esse vídeo para ele que eu tenho certeza que vai ser edificante também. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, grande abraço.